Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde a todos em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre comportamento, vai ter música, vamos falar de teatro e de segurança. Nossos convidados são quem, Bruno? Eduardo Duzec, que é cantor, compositor, ele participa do musical Olé, É Sempre Tempo de Música, que revive sucessos da década de 60, 70 e 80 e percorre 5 capitais brasileiras. Uau! Nós estamos também com Ellen Moraes Serra, que é psicóloga, e ela vem nos falar sobre as mulheres que não querem ter filhos. Opa, tem também, Vera Barroso, Vanja Freitas, que é atriz. Ela reestreia a 3ª temporada da peça Rugas, no Rio de Janeiro, com direção de Amir Haddad. E temos também Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele é colunista aqui do Sem Censura e vai nos explicar o aumento da superlotação dos presídios e suas implicações, evidentemente, para a sociedade. E a nossa interatividade, Bruno, como é que vai ser? Nossa interatividade hoje, Vera, vai ser toda feita aqui nesse telão. Uau. A nossa grande novidade da semana. Mas hoje as redes sociais é só no Facebook e no Twitter com a hashtag Sem Censura. Gente, corre lá que vai aparecer aqui, ó, seu nome, sua foto na nossa tela. Maravilha. Vamos começar então o programa com o Eduardo. Eduardo, o que você está achando desse cenário? Você que é o zero e vezeiro da TV Educativa. Eu era habitué desses programas todos. Tá bonito, tá bacana. Os outros cenários a gente se escondia. Escondia a perna, escondia... Verdade, coisa. falaram tanto para eu falar no microfone e eu não falei no microfone. O cenário está mais aberto ao espaço. A Olivia disse que liberou os convidados. Esse cenário liberou os convidados. Olivia Raimond falou. Olha só, vamos falar do seu show, que é um show com uma banda enorme e que você é o homenageado. Eu sou homenageado, essa coisa ambígua. Porque é bacana, daqui a pouco eu falo mais sobre essa coisa de homenageado. Mas é um espetáculo inusitado, muito bacana, que fala sobre música dançante. E eu não tenho uma participação muito grande, porque eu sou homenageado. E o homenageado é ambíguo, porque, ao mesmo tempo que é legal você estar num ponto da carreira que as pessoas começam a prestar atenção na sua trajetória, e isso te une bastante consigo mesmo, com o seu trabalho. E é ambíguo porque, por outro lado, você fica com a impressão que estão homenageando, porque as pessoas acham que você já está passando dessa para outra, entendeu? Mas, no caso desse elenco, é um elenco maravilhoso de jovens mineiros, atores e cantores, e uma banda uma big band. Não, é uma banda gigante. Uma banda gigante chamada MG Big Band. Ao estilo daquelas bandas americanas depois do pós-guerra, da época do pós-guerra, e as bandas de Severino Araújo, Tabajara. Não, Glenn Miller. Glenn Miller, exato. É aquelas coisas cheias de metal. Deixa eu pegar esse papel aqui, vamos lá. Eu não quis cortar o... Não, tudo bem, não tem problema. Porque aquele negócio, já que mostra o pé, a gente mostra também o chão, entendeu? Mostra o papel, aquele negócio. E caem mesmo as colas da gente. Mas essa Big Band, ela foi formada por músicos, não digo que desempregados, mas um pouco com essa carência terrível que a gente está da cultura. Eles resolveram se unir para fazer a Big Band. Quer dizer, recém-formados, músicos experientes também, se juntaram, são quase 30 elementos, comandados pelo maestro Marcelo Ramos. E as duas criadoras desse espetáculo, que é a Rai Ribeiro e a Marisa Machado, que também são mineiras, o espetáculo é bem mineiro, só tem eu, acho que de carioca lá. Elas queriam uma Big Band, porque era um espetáculo que elas gostariam de contar mais ou menos a história emocional da música dançante. É sempre em espaço público aberto? Sempre. Pois é, gratuito, então precisa de ter muito barulho mesmo, né? Precisa ter muito barulho. E a orquestra é poderosa. A orquestra realmente tem uma qualidade internacional, é muito boa. Vocês gente cantam jovem o quê? trabalhando, é muito incrível. Eduardo, vocês cantam o quê no espetáculo? A gente canta músicas dançantes sem muito critério, digamos, cronológico ou artístico para juntar tendências, não. É a escolha emocional, né? Eu sinto que os criadores fizeram escolhas emocionais, como se fosse uma trilha sonora, escolhessem trilhas sonoras da sua vida. Toca na festa de todo mundo, aquela Toca música na festa de todo agitar. mundo, E
o diretor Chico de Paula ele deu uma conotação de ensaio ao espetáculo, uma coisa mais descontraída. E ficou bacana, ficou bacana. Tem a diretora também, a Lilian Nunes, que é uma pessoa que me forçou uma sinceridade bacana nesse espetáculo. Eu, embora tenha uma participação pequena, esse espetáculo mexeu muito comigo, pela emoção de vê-los fazer uma coisa bacana, difícil de fazer hoje em dia, com patrocínios que são dificultosos de conseguir. E é um espetáculo que anima a plateia muito, deixa a plateia muito ligada na música. Vocês já se apresentaram em Salvador? Salvador e Goiânia. Tá. Agora vocês estão aqui no Rio, mas vocês ainda vão para São Paulo. Vamos para São Paulo. O Rio aqui é dia 4, no sábado. Sábado agora. São Paulo é dia 11. E Belo Horizonte, fechando a primeira temporada, é dia 27. Aqui no Rio vai ser às 5 da tarde. 5 da tarde é o horário de começo de chegada das pessoas, mas ele começa às 6, 6h15, por aí. E vai ser na Praça Mauá, que é um espaço lindo, que é o espaço onde tem o teatro, o Museu da Manhã. Museu da Manhã, Está um lugar enorme. Maravilhoso, é muito bonito. Nessa época do ano tá, né, Bruno? Porque não está tão quente quanto no verão, porque no verão a gente se mataria naquele... Está suportável agora, né? Porque tem época que fica insuportável. Não, mês de maio, gente, muito ameno. Quase não está quente no Rio. Eu adoro maio. Está adorável. O horário é bacana, porque está anoitecendo, então é 6 da tarde, 6h15. E é um espetáculo longo pra caramba? Assim, tipo 2 horas? Não tanto. Quando eu via o projeto original, que eu ia participar efetivamente do elenco, assim, não só como homenageado, eu fiquei assustado, porque eram umas 4 horas de espetáculo, música para caramba decorar. Eu falei, eu não tenho tempo. Agora eu estava no final do ano com muitos shows, início de janeiro também. Eu falei, eu prefiro fazer uma coisa menor. Vamos incrementar esse elenco, porque era muita coisa para decorar, muita coisa para... E a escolha das músicas... A gente não está mais falando disso, nós estamos falando... Não, pode ser a escolha das músicas, mas você ainda tem que falar dos cantores que participam. Sim, é isso que eu achei bacana. Que é uma lista boa, né? Eu quando, digamos assim, eu tive que me integrar de novo ao elenco, porque eles criaram um novo elenco que fizesse um suporte maior. E tem surpresas maravilhosas. Por exemplo, a Cafeína Trio, que eu, às vezes, sem querer, chamo de Cocaína Trio. Só para provocar, né? Só um erro de gramática. Está falando da década de 80, né? Então... pode crer. Elas são sui generis. A Renata, Carol e Silvia. A Silvia é cantora lírica. A Carol é uma ex-modelo, atriz, e com uma voz maravilhosa. E a Renata também é atriz. A revelação do Big Brother, do The Voice, aliás, Big Brother não, The Voice, o programa. A Milena Jardim, que é uma cantora negra, jovem, esbelta, um acesso artístico muito apurado para a idade dela, que tem 18 anos, 19 anos. Fantástica, está dando uma aula de voz lá para a gente. O Marcelo Veronês, que é um ator também bem experiente, cantor de rock. E o Marcelo Ricardo, que também é um ator negro e cantor. E a Adriana, que também é uma cantora bem experiente. Todos de Belo Horizonte. Então, eles me deram a vivência. O mineiro tem uma emoção contida que explode à beira-mar, digamos assim. Nós, cariocas, quando batemos neles... É por isso que a gente se dá bem com o mineiro. O mineiro gosta daquilo. Eles têm esse mistério de buscar dentro de você cresceram entre as montanhas. Aquelas montanhas fazem isso, eu acho. Aqueles cristais escondidos, aquelas pedras preciosas. Né? E eu estou cercado de mineiro. O que você canta? Eu canto as minhas músicas, não sempre as dançantes, mas a maioria dançantes, com orquestras ficam muito bacanas, e canto um número de Roberto Carlos. Surpreendente. Primeira vez? Não, eu já canto uma música de Roberto Carlos, mas em ritmo de Olodum, no show, tal coisa. Mas dessa vez foi como ele for mesmo, como tem que ser. Aliás, tem muito Roberto Carlos no show? Nem tanto quanto gostaria, porque eles pegaram a área de... A gente fala aqui no release em década de 60, 70 e 80, mas tem coisas dos anos 90, tem coisas dos anos 40,
50. É mais abrangente. Digamos, os últimos 60 anos de música dançante. Tá. É um musical de sucesso, né? Todos os sucessos que embalaram o Brasil. Exatamente. Uma Eduardo. coisa. No Brasil só, não, o mundo todo. Porque tem Beatles, tem... É, porque vocês têm um repertório não só de música brasileira, vocês Não, têm de música música internacional. internacional. É pretencioso mesmo. A ideia é essa. E é para todo mundo dançar. É para todo mundo dançar. Tá. Fala. Eu nasci na década de 90 e eu sempre vejo assim... Ele sempre diz isso. Ele é assim, tipo Não, assim, ele mostra. E assim, eu sempre vejo as pessoas, homenagens para a década de 70, década de 80, década de 60. O que tinha nessa década? O que aconteceu nesse período que as pessoas gostam tanto de relembrar e de homenagear esse período? Eu acho que os anos 60 foi um ano de muita revolução. Eu, apesar de ser muito criança ainda, mas começou a pré-adolescência ali, e tocou a todos nós muito, porque foi muita revolução. As mulheres rasgando sutiã, queimando sutiã, o uso da pílula, a liberação sexual e a contracultura. Não, a primeira vez que a Angela Davis chegou e disse Black is beautiful. Black is Isso beautiful. é exatamente o que Foi é os anos 60. a liberação do movimento negro, a explosão do movimento negro no mundo todo e principalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, tem muita festa ali, tem muita coisa, tem a Guerra do Vietnã, mas toda história tem isso. Mas tem uma compensação artística muito incrível nos anos 60. Nos anos 70 já é uma viagem lisérgica, digamos assim, artisticamente. Rock, né? Muito rock, bacana. né? A poesia vem muito à frente. Aqui no Brasil nós tínhamos um governo militar muito forte, então tinha uma arte de resistência bem bacana. Mas, paralelamente a isso, foi a década de Woodstock, né? Woodstock foi 70. Woodstock 68, 67, 68. E, finalmente, os anos 80, que as pessoas falam muito bem, mas eu acho que isso era uma grande ressaca. Os anos 80, eu acho que já foi uma ressaca do mundo, assim. Era tudo muito colorido, tudo muito bacana, eu diverti muito, mas sobrou uma grande ressaca. Agora, se as pessoas têm essa saudade de visitar o passado, é interessante. Agora, tem que sempre ver pelo ângulo crítico para você poder dar um caminho para o futuro. Eu não sou muito de saudosismo. Né? Eu gostei tanto que eu estava te contando que eu estava vendo o seu show hoje no YouTube, você lá de bermudas coloridas e fraque. E você conta até uma piada que eu adoro. Você pode contar de novo aquela piada porque eu achei muito adequada, Eduardo, para esse momento atual de muita chuva no Rio de Janeiro. Você fala do aquecimento global. Eu começo a piada falando... Tem vários textos no meu show. Eu começo falando que esse show está muito baixo astral, vamos falar de uma coisa mais alto astral, vamos falar sobre o final do mundo. Então, eu digo que o final do mundo está aí, que tem uma das organizações mais bem feitas, esse evento do final do mundo, é mais organizado que a Olimpíada e que a Copa do Mundo, porque todo dia eles têm uma novidade. Eles não são incansáveis, eles são muito bem organizados. É uma tsunami, é um terremoto, é um furacão, é uma enxurrada. Quer dizer, todo dia tem uma desgraça muito bem apresentada na televisão. Quer dizer, é um evento que já está durando bastante tempo. E a gente, nessa piada, eu começo a dizer, a senhora, por exemplo, está aí na plateia, a senhora gosta do final do mundo, acha legal esse evento, a senhora é uma pessoa otimista, porque a gente tem que ser otimista, eu acho. Por exemplo, se vocês pegarem bem a história agora ecológica do mundo, a Terra está aquecendo com efeito estufa. As calotas polares vão derreter. Tijuca vai ter praia. Os oceanos vão subir e Tijuca vai ter praia, com essa subida dos oceanos. E aí você começa a cantar? Nostradamus. Canta um pouquinho, só para a gente ir para o intervalo, assim, achando que o mundo ótimo. pode acabar. Então, uma vinhetinha, que eu acho meio mico cantar a legal. capela, a não sei que seja... Não, assim, só para... Naquela manhã, eu acordei tarde de bode, com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia e ignorei. De repente, o dia ficou noite. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta, diante do meu pé. Zé, eu falei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Normalmente eu teria que cair no chão agora, mas não vou fazer isso. Maravilha. Vamos, então, fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já, já.
Olá, estamos de volta e vamos ver aonde Bruno Barros está. Oi, Vera Barroso, estou bem aqui do seu lado. Agora chegou o momento que você que está em casa mais espera do programa, o momento da interatividade, gente. Vamos ver o que vocês estão falando do programa. Oi, Lívia Marques. Lívia Marques fala que o cenário está lindo. A gente gostou também, né, Vera? Muito. Bonito demais. As cores, quem mais? Angélica Nogueira de Oliveira, ela adora você, Eduardo Duzec. Obrigado. Manda um abraço para ela. Dá a conta bancária para ela. Amiga. Muito bom. Joana Celso Monteiro, ela disse que está amando ver o Eduardo Duzec aqui no programa, manda abraço, coraçãozinho. Obrigado. TT Andrade, eu adoraria estar no Rio para poder curtir esse musical com os profissionais, esse musical com profissionais, artistas maravilhosos. Tem mais alguma pergunta? Olha aí, Gabriel Menezes participa sempre aqui do Sem Censura. Ele fala, Eduardo, você já recebeu relatos emocionantes de pessoas que viveram nessas épocas, do quanto o trabalho de vocês é importante na vida delas? O Eduardo vai responder, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente tem um recado da Cátia Navarro, que hoje tem trilha de letras e ela quer conversar com a gente. É isso? Cátia, o que você tem para falar? Oi, Vera. Oi, Bruno. Saudade de vocês, do público do Sem Censura. Hoje, no Trilha de Letras, a gente traz um convidado muito especial, o jornalista e escritor Marcos Veras, que também é colunista no Sem Censura com vocês. Ele vai falar da televisão em preto e branco, aquela que reunia um monte de gente, a família, né, os espectadores na sala de jantar. Hoje mudou um pouco, mas a sedução da TV ainda garante um espaço privilegiado no coração dos brasileiros. É hoje, no Trilha de Letras, às 11h30 da noite, aqui na TV Brasil. A gente conta com a audiência de vocês. Um beijo enorme para todos. Essa TV ainda é mágica no que se refere à ficção. Ela ainda é mágica no que se refere ao esporte. Ao jornalismo, é que todo esse mundo da internet entra como uma fonte de mais informação ainda. O que muda, eu acho, a internet trouxe a mudança, é no jornalismo. Porque você passa a retratar sem filtro o que está acontecendo ao seu redor e enviar para as emissoras que veiculam isso e transformam essa ligação de mão dupla, tanto de lá para cá, como daqui do telespectador para lá. Olha só, eu queria mesmo era ter um videowall na minha casa, eu queria ver filme no videowall, eu queria ver receita de cozinha no videowall. Sensacional, né? O que você acha, Bruno? Eu acho sensacional, é muito bonita. Né? Desculpa, você tá falando. Não é bacana? Não, mas a interação é até com você, porque você tem que responder a pergunta do Gabriel Menezes lá atrás. Qual foi? Ele entrar foi tão... Entrar com essa reportagem dele foi tão bacana, me deu ciúmes aqui. Você quer aparecer ali espaço, também, né? Aparecendo, roubando um pouco o nosso ir para lá também. Ótimo. A pergunta do Gabriel está ali na tela. Ele quer saber se você já recebeu relatos emocionantes de pessoas que viveram nessas épocas e o quanto o trabalho de vocês é importante na vida delas. Olha, eu recebi, Bruno, tantos relatos. Como é o nome dele também? Gabriel. Gabriel, eu assisti tantos relatos dos anos 70, dos anos 60, dos anos de ferro no Brasil, as dificuldades das pessoas naquela época, e eu resolvi partir para o humor por uma questão de sobrevivência. Foi bom ter relaxado um pouco, porque eu era muito sério também, e o mundo precisou dar uma volta nessas 2 décadas mais descontraída. Mas sempre existiu humor na tua seriedade, porque você sempre foi muito crítico, você pode ter sido mais ferino ou menos ferino, mas sempre tinha graça. Desde criança, eu acho, eu já fazia piada. Muito bom. Vamos conversar com a Ellen, porque a Ellen nós temos um assunto com a Ellen que é muito bom, que é finalmente algumas mulheres não quero ter filhos. Estão se assumindo suas próprias vontades, assumindo as rédeas mesmo da própria vida. Quer dizer que não é compulsório o instinto materno, Ellen? Não necessariamente. Nem o paterno? Verdade, nem o paterno. Na verdade, vocação, não é não? Talvez, mas nós somos seres construídos pelo meio social. Então, tem um conjunto. Tem a educação, tem o instinto também, mas a vontade vai além. Porque eu preciso querer, eu estava até conversando lá dentro, existe a renúncia. Quando eu assumo que eu quero a maternidade, eu também assumo que eu vou renunciar
N coisas em N áreas da minha vida, temporariamente a nível profissional, nível social, talvez até mesmo em nível educacional, dependendo do momento da vida. Então, existem muitas vertentes que eu preciso considerar. E quando uma mulher diz, eu não quero ser mãe, isso pode ter a ver com o momento dela, mas isso também pode ser uma questão de transformação. Pode ser que venha a mudar e pode ser que não. Claro. O problema único que as mulheres enfrentam, graças a Deus, eu me livrei desse problema, porque é um problema real, e a Vânia está aqui para falar sobre isso, e os homens também, porque o problema é igual, é que as mulheres têm um problema, ou seja, a partir de um certo momento fica mais difícil ter filho. Exato. Então, você pode não ter a vontade ainda, mas que você não sabe se algum dia você vai ter. Isso. Essa é a nossa grande dificuldade. Não era melhor todo mundo recolher óvulos desde que nasce assim, e pronto, e guardar e pronto? Quem tem condições, com certeza, isso seria o mais indicado, mas nem todos têm a condição de fazer essa retirada. E para a mulher, disso que você está falando, tem um problema porque na fase jovem da vida, você, na maioria das vezes, dos casos, você não tem dinheiro para poder bancar um filho, colégio e tudo mais. E é quando você consegue ter uma estabilidade financeira, aí já o organismo já não está mais tão fértil. Exatamente. Até que nós passamos também por uma transformação em relação a isso. Até uma década atrás, você pensar em ser mãe com 40 anos era um absurdo, era altíssimo risco, a maioria das mulheres nem tentava. Hoje em dia, tem mulheres com 40, 45 que conseguem levar uma gestação muito saudável até o final. Mas nem sempre ela só vai engravidar nesse momento por uma questão de escolha. Às vezes tem a questão financeira, eu quero engravidar, mas eu preciso fazer um tratamento, preciso ter dinheiro para isso. Às vezes tem a questão mesmo de não ter um parceiro e a pessoa não querer formar uma família independente. E também pode ser a questão nesse momento, eu passei a minha vida sem ter o desejo da maternidade e, em determinado momento, esse desejo foi despertado em mim. Mas também não é regra. Olha só, pode falar. Você é mãe? Eu sou mãe. Você é pai? Não sou pai, gostaria de ser. Vânia é mãe? Eu sou mãe. E avó? E avó? Marcelo, é pai? Sou pai. E avô também não? Ainda não. Está muito novo. Bruno, você é pai? Não, mas eu acho que eu faço parte desse time que não tem vocação para a paternidade. Não tem vontade ainda. Eu acho que eu não tenho vocação. Tá, fala. Você acha, Ellen, que como é que se vai... Finalmente existe uma necessidade premente da mulher se igualar profissionalmente ao homem. Sim. Isso é urgente, até por essa violência que está tendo contra a mulher, que está crescendo. E a mulher precisa se colocar cada vez mais. Tem uma palavra até que eu não gosto muito, que parece procedimento cirúrgico, que é empoderamento. Isso. É feia como palavra, né? termo É uma atual. palavra estranha, esquisita, parece que vai... vou fazer um empoderamento aqui. Mas você não acha que essa necessidade é muito grande nas mulheres de hoje em dia? E daí abdicar conscientemente da maternidade e de outros papéis que a mulher fazia também. A mulher trabalhava fora e tinha... Sempre, minha mãe trabalhou fora, fez faculdade e tudo, e nós lavávamos a louça em casa e segurávamos a peteca. Sim. Mas existe essa necessidade agora muito forte, você não acha isso? Existe a necessidade de se igualar profissionalmente e, consequentemente, quanto maior o cargo, maior a pressão, maior a cobrança, e a doação para a maternidade acaba ficando para segundo plano. Então, se for colocar numa balança, sim, tem muitas mulheres que abrem mão da maternidade porque elas desejam ali crescerem mesmo profissionalmente, alcançarem o nível máximo dentro da sua área de atuação. Tem esse fator, mas também tem o fator de que hoje eu não preciso mais ser mãe porque me disseram que eu tenho que ser mãe. Hoje eu tenho escolha, coisa que nós, mulheres, não tínhamos até pouquíssimo tempo. Isso mesmo. Embora ainda haja o julgamento, que é um grande problema. Evidentemente que 14% parece que atualmente das mulheres, pelo IBGE, em 2010, essa data, elas dizem que não querem ser mães. Sim. O que é muito positivo do ponto de vista da expressão do desejo. Não quero. Isso não quer dizer que você não se arrependa, não quer dizer que depois não tente, depois não... Pode fazer o que quiser. Mas não quero, é você poder dizer isso, é muito bom. Demais, é bom demais. Porque esse peso de você ser mãe é muito complicado. E a gente tem um outro fenômeno que é um excesso de mães adolescentes
Muito. que se sentem muito obrigadas a serem mães para serem um pouco valorizadas, que elas fazem é um feminismo de outra forma. Exatamente. Ainda perdura essa ideia de que o filho vai sustentar uma relação. Ainda existe isso entre os mais jovens. E a gente sabe que, na realidade, não é por aí. Muito pelo contrário. O filho ele pode prender, o filho dá muito trabalho. Às vezes, a gente quer esganar o filho. Meu filho tem 4 anos, então está naquela fase que eu estou em casa trabalhando, às vezes, e ele está ali, mamãe, mamãe, e você quer gritar, mas se você fizer isso, se você verbalizar essa vontade, você é um monstro. Menos hoje em dia, né? Hoje está Hoje em dia melhorando você já fala bastante. dos sentimentos negativos da maternidade, não fala, Vanja? Se fala Já assim, se fala. As mulheres já têm coragem de mulheres dizer, eram não gosto forçadas. disso. Esse garoto enche a minha paciência. As mulheres eram forçadas a ter filhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Padecer no paraíso. No paraíso. Sim. E essa história do amor incondicional também é outra mentira, é uma grande falácia. Porque eu Exatamente. saiba, o amor incondicional é do filho para a mãe, e não da mãe para o filho. O filho Nasce- que adora a mãe. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Uma grande mentira. contrário. Você precisa aprender a exercer a maternidade. Você quebra a cara algumas vezes é o seu filho quem te ensina muitas coisas. E quando a gente pensa, não, eu preciso ensinar tudo ao meu filho. Você não sabe tudo. Nada. Você está se construindo enquanto ser humano a vida inteira. Então, você precisa estar aberto a aprender a vida inteira. É igualzinho com o negócio de informática. O filho ensina a mãe a ser mãe, igualzinho o jovem ensina a mãe a usar o celular. Exatamente. Não tem a menor diferença. É exatamente. A Exatamente. tecnologia é igual, né? Agora, tem uma questão que é importante a gente ressaltar na expressão do desejo, né? Eu, enquanto mulher, se eu não quero ser mãe, eu tenho isso fixo em mim, eu tenho essa certeza, pelo menos momentânea, estou entrando num relacionamento, eu preciso verbalizar isso para o meu parceiro. Porque tem homens que têm loucura pela paternidade. E todo mundo já vai naquele caminho natural de que eu vou começar uma relação, daqui a pouco chega uma criança, através do casamento ou não, mas daqui a pouco espera-se que chegue uma criança. Tanto que a família cobra, o próprio parceiro cobra, a mulher, muitas vezes, se cobra, fica naquela dúvida, caramba, não é o que eu quero, mas é o que ele quer. Então, precisa haver esse diálogo aberto dentro do casamento, dentro do relacionamento, de maneira geral, que hoje nós temos várias configurações diferentes, né? Então, é importante isso. Por um outro lado, tem também as pessoas que se sentem muito cobradas, porque todo mundo cobra. Ué, não vai ter filho? Não, mas eu não sou casada. Não, mas tem uma produção independente? Não sei o quê. Não vai. E tem uma que resolveu de uma forma ótima. Não, ela inventou o seguinte, não posso ter filhos. Sou muito traumatizada, por favor, não toquemos nesse assunto. Uma mentira. E eu gosto da ideia de que você pode mentir socialmente. Sim. Mentir socialmente é muito importante. A gente tem que aprender para nos livrarmos de certas situações muito chatas. As situações, essas sim, verdadeiras. Né? Situações Por verdadeiras. isso que a gente aprende a mentir, porque todo mundo acha, por exemplo, que eu sou um humorista. Eu não sou humorista. Não. Eu sou um cara seríssimo. O mundo é que é uma piada, na verdade. É verdade. Então, isso acontece. Mas tem esse lado moralista do humorista. Tem. Porque como ele vê muitas coisas erradas, tem uma coisa de conserto nele. Tem. Não tem? Eu corto na própria carne. É. Né? Eu coloco abaixo do espectador para... Agora, É o papel do tem um fator, né? Você falou dessa questão de poder mentir socialmente e falar abertamente que não pode, né, para se livrar dessa Pra se situação. livrar. Mas também tem o caminho inverso. Aquelas que não podem e dizem que não querem, porque não estão preparadas para enfrentar a cobrança. É uma boa mentira também. Também é uma boa mentira. É uma boa mentira também. Para Necessária parar. Porque até. senão é muito difícil enfrentar isso. Isso é Isso. difícil. Mas A vida é não dura, pode gente. por quê? Agora Você que não tem pode, uma- é ele que não Ô, pode. Ellen, Não quer agora fazer um tem também, tratamento? Vera, tem também, a gente está falando da maternidade biológica, porque a gente tem também a maternidade de adoção. Você pode adotar um filho independentemente da sua idade a qualquer hora. É um processo longo. Sim. Você passa 5, talvez 3, 5 anos numa fila, Até mas que não faz muito sentido, né? Tanta criança precisando ser adotada, tanta gente querendo adotar, e o sistema aí interfere um pouquinho. Oi? Eu acho incrível o microfone. sistema interferir dessa forma. Isso. Tanta gente precisando ser adotada e o sistema, de uma certa forma, boicotando isso, né? Exatamente. E crianças ali que estão crescendo sem esse afeto, sem essa manifestação de carinho, enquanto também tem pais que querem, já são pais por instinto,
mas não tem a criança. Agora, quando a gente fala também da vontade, se eu não quero ser mãe, eu também não quero ser mãe de alguém que... Entendeu? A questão não é o biológico ou não. Eu não tenho desejo de ser mãe, eu não quero ser responsável por outro ser humano. Agora, se a questão é eu não quero engravidar, eu não quero passar pelo processo... Ou você não no pode meu corpo, ter filho. eu não posso ter filho, aí é mais do que válido que você lance mão da opção da adoção. O último mito que a gente precisa acabar também, não sei se a nossa função é essa, mas, enfim, digamos, é essa ideia de que filho vai proteger a sua velhice. Isso. Parar com essa ideia. Isso. Filho não é cuidador de idoso, né? Exatamente. Cuidador de idoso, você paga o Você salário. paga aí. Na melhor das hipóteses, você paga uma boa educação para o seu filho, se você puder. Tenta dar o seu melhor, Tente dar o seu na melhor. medida do possível, para que lá na frente ele possa, talvez, sustentar um cuidador de idoso para você. Mas, Pra realmente, você. Ou então não é você essa a função do trabalha filho. também, arranja uma aposentadoria para Isso. cuidar de você. Agora, filho não é cuidador de idoso De mesmo. forma E isso, alguma. sobretudo, cai para as mulheres, né, Ovange? Você sabe Cai que... para as mulheres. Agora, tem um negócio muito interessante, Ellen, que a gente soube, com essa coisa de pesquisar sobre velhice para a nossa peça, a gente soube de um fato muito engraçado, interessante, né? Na China, que uma pessoa jovem adotou um velho. Um idoso. Um velhinho, Isso. muito velhinho. Você soube disso? Soube muito sim. boa E ideia. adotou, simplesmente adotou, trouxe ele para casa e, a partir daí, começou uma relação maravilhosa de pai e filho. Isso. Um Maravilha. filho adotou um pai, nesse caso. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos sair das mulheres, vamos entrar nos homens. Marcelo, mas aí a gente não vai entrar em qualquer homem, a gente vai entrar em população carcerária, cuja grande maioria é masculina, né? A gente tem, parece que 700 mil presos no Brasil, mas a gente teria faltando 400 mil vagas. Ou seja, tem mais 400 mil criminosos soltos, é essa a ideia? Na verdade, a gente tem um déficit de vagas, né, extraordinário. Ah, não, a gente superlota as cadeias, Isso, então. as cadeias Tá. são superlotadas porque não se constroem, não se oferecem vagas novas, não se constroem novas unidades prisionais há décadas, né? Isso não dá ibope, não é simpático, não é? Existe todo um discurso, inclusive hoje, contrário a isso, né? Há uma lenda, uma falácia, né, que é divulgada todo dia aí, na mídia, etc., de que o Brasil tem um problema de superencarceramento, de que o Brasil prende demais, né? O que é uma coisa absurda se você considerar que nós identificamos de cada 100 crimes de homicídio ou latrocínio, para quem não é da área, é o roubo com morte, você apura, você descobre quem foi o criminoso em mais ou menos 8. 92 ficam impunes, né? Aqui no estado do Rio, em 2 anos, de um total de 360 mil assaltos, né, que o nome técnico é roubo, normalmente roubo à mão armada, você teve a punição de 6.600, mais ou menos. Está 1,8%. Né? Você imagina você dizer que um país que prende menos de 2% dos seus assaltantes e menos de 10% dos seus assassinos, prende demais. Quer dizer né? que a gente tem 710 mil presos, Isso. um déficit de 400 mil, ou seja, são 1.100.000 pessoas superlotando as cadeias. Mas Não, fora nós temos 700 mil presos num sistema prisional que só comportaria 400 mil. Tá. 400 mil. Fora tá? isso, então, fora da cadeia, nós temos pelo Nossa. menos mais 10%. Nós temos mais de 2 milhões de soltos, roubos. de criminosos soltos. Nós somos um país hoje que, se vivem em você... regime semiaberto, regime aberto? Esse número de 700 mil, né, que não é um número oficial, né? Isso é um outro problema no Brasil, uma coisa inacreditável, né? O último número oficial que você tem é de junho de 2016. Tá. Então, isso é tudo levantamento de ONGs, de órgãos da imprensa. Esse último, da semana passada, é um trabalho conjunto de uma emissora, de um órgão de imprensa com uma organização não governamental. Tá. E você tem uma série de distorções, os critérios são diferentes, os números não batem. Então, você vai procurar os números do Conselho Nacional de Justiça, tem lá 620, 630 mil. São 70 mil de diferença. 70 mil é gente à beça, né? Eu sei, mas qual é o muita problema? gente. É a unidade prisional ou é o problema judiciário de não conseguir levar os criminosos à condenação e, consequentemente, à O prisão? problema é basicamente um problema de investigação, né? Você tem o Estado brasileiro, há décadas, vem sucateando as suas polícias, né?
Nós não... Eu fui promotor de júri, trabalhei com homicídio durante 20 anos. Sabe quantos laudos de impressões digitais eu vi? Passaram milhares de casos de homicídio pelas minhas mãos. Nenhum. Nunca foi apresentado aqui. Marcelo Rocha Monteiro, laudo papiloscópico, né, que é o nome do laudo de pessoas. Nunca vi nenhum. Às vezes as pessoas me perguntam quantos casos você já teve em que teve exame de DNA. Eu tenho vontade de rir, né? Quer dizer, porque é uma coisa humor negro. Na Não, DNA, eu não tenho nem impressão de DNA, é século XX, né? Impressão digital é século XIX. Né? Nem impressão digital é colhida, mas exame de DNA. Então, isso você depende, se você não tem prova técnica, prova pericial, prova científica, você depende de testemunha, né? Você já pensou testemunha hoje, no contexto assim de um homicídio praticado? Eu já fui testemunha. Pois é, mas imagina a facção do tráfico, um mata o outro, aí o morador lá da comunidade dominada pela facção, o senhor vai ser testemunha aqui de acusação. Ah, tá bom. Não vou mesmo, né? Imagina. E isso também acaba contribuindo para essa questão da prisão injusta, no caso assim de pessoas que existe aquela descrição, né, do suspeito e a pessoa vai presa. Será que essa questão também acaba influenciando? Assim, quanto mais você depender de prova testemunhal, maior a chance de erro judiciário, né? Porque a testemunha, ela pode mentir, ela pode sim, ser intimidada, né? Ser coagida a falar uma inverdade. Né? Então, eu até diria que, na prática, isso resulta muito mais em absolvição de quem deveria ser condenado do que o contrário. Mas também pode ter o contrário, né? Pode ser a condenação de quem deveria ser absolvido. Você ainda tem, no sistema de presídios, os presos, tem vários que não foram julgados ainda. Tem. Você tem no Brasil um índice de 35% de presos provisórios, que é um índice normal. Né? É mais ou menos o mesmo índice da Itália, da Bélgica, da Holanda. Isso não é extraordinário. A questão não é essa. Né? O que pode ser um problema aí é o tempo que esse sujeito espera preso pelo julgamento. Que pode ficar uma vida, 10 você anos. Pode, no Rio de Janeiro, por exemplo, não é tanto tempo assim, mas você vai encontrar alguns estados em que a coisa é mais problemática. Né? Mas o nosso grande problema, né, o grande fator que resulta nessa superlotação, nessas condições pavorosas, né, dos presídios brasileiros, é a falta de vagas. Né? Não é o excesso de prisões. Mas se você, por exemplo, liberasse, quer dizer, aí eu não sei como é que funciona exatamente para você liberar presos provisórios, né? Já que eles não estão mas existem presos provisórios que, se você liberar, ele vai fugir. Né? Se você pegar um traficante de alta periculosidade ou um assaltante à mão armada, né? E, dependendo do perfil do sujeito, ele não pode responder ao processo em liberdade. Se você pegar um ex-presidente da República, ele pode responder ao processo em liberdade. Né? Provavelmente não vai oferecer maiores perigos. Se você pegar um sujeito que, sei lá, cometeu um crime de trânsito, né? Que tem profissão definida, residência definida, etc., e que, enfim, foi negligente ao volante. Era só a ideia de que o preso provisório, ele não tem culpa formada ainda, né? Ele não foi julgado. Então, ele poderia responder em liberdade. Ele não foi julgado ou ele não, já foi julgado em primeira instância, condenado, mas ainda está recorrendo. Pois é, como você diz que é normal o índice, tudo bem. Então. Esse é o índice normal. Infelizmente, você não tem como ter um sistema de justiça criminal em que todas as pessoas possam responder a processo em liberdade. Ao mesmo tempo, a gente tem a sensação que, se você construir mais presídios, eles ficarão superlotados e ficarão superlotados e ficarão superlotados. Essa é uma ideia falsa? Não, exatamente. Né? Porque se você pegar o que aconteceu com alguns países, né? O exemplo normalmente que se utiliza é o exemplo americano, né? Você pega um gráfico, né? E vê o aumento do número de prisões. É um X, o gráfico é um X direitinho. É o aumento exponencial do número de prisões e a queda vertiginosa do número de crimes. Né? Por quê? Porque um grande fator de incentivo ao criminoso é a impunidade. Né? Se eu digo para o sujeito, olha só, assalto à mão armada no Rio de Janeiro, a chance de te pegarem é de 1%. Opa, tá interessante, né? 1%. Então, quando você aumenta a qualidade da investigação e a certeza da punição, né, isso inibe o criminoso. Isso é antigo. Né? O Gary Becker foi prêmio Nobel da Economia na década de 70, dizendo isso, né? Quer dizer, o criminoso, antes de decidir pela prática do crime, ele se faz duas perguntas. Primeiro, qual a chance que eu tenho de ser pego? E segundo, o que vai acontecer comigo se eu for pego? No Brasil, a resposta para as duas perguntas é uma tragédia. Né? A chance de ser pego é quase nenhuma. E se for pego, no caso do sujeito que apontou uma arma para a tua cabeça e levou o teu automóvel, ele até abril do ano passado, se fosse primário, pegava 5 anos e 4 meses de prisão, cumpria em regime fechado 10 meses e 19 dias, que é 1/6 de 5 anos e 4 meses, e voltava para a rua. Então,
fica fácil. Parece interessante, parece compensar o crime. Então, temos que reformar no sentido da legislação penal também? Também tem que ter reforma da legislação penal, tem que ter reforma da lei de execução penal, tem que construir mais presídio, não tem jeito. Mas isso é responsabilidade do governo federal. Em princípio, dos governos estaduais também podem entrar nisso. Porque tem toda uma problemática estadual, Sim. uma relação federal-estadual aí, Na parte né? de legislação, o Estado não tem quase nada para contribuir. É a União, é o governo federal, é o Congresso Nacional que tem que aprovar mudanças na lei. Na parte de construção de presídio, Isso. o Estado, sim. O Estado tem que construir. Os estados têm que construir mais presídio. Não é possível que os presos... nenhum preso merece viver nas condições em que vivem os presos brasileiros. Além do que, isso é um fator de estímulo ao recrutamento. Hoje, basicamente, né, é horrível dizer isso, mas hoje, basicamente, quem manda nas penitenciárias brasileiras são as facções criminosas. Então, o sujeito entra lá sem nada, sem um chinelo, e diz, olha aqui, entra aqui para a minha facção, que eu vou te dar um chinelo, que eu vou te dar um apoio, que eu vou... E aí... Diz que quando entra no presídio, um inspetor já pergunta de qual facção você é. Não, no Rio Se de você Janeiro... não tem, fala, vai ter que decidir Pois qual... é, no Rio de Janeiro isso é um critério oficial, né? O que me assusta muito, eu confesso, eu acho até que deveria mudar isso. A pessoa diz, não, você vai para um presídio da facção X ou da facção Y, você tem que se declarar aí filiado a uma facção. Se não tem, mas eu inventa. não sou Ou filiado seja, a facção nenhuma, não, mas vai ser... Inventa aí. Inventa. Tem Os que- O presídios, senhor não vai optar por nenhuma facção, por enquanto. né? Não. os Obrigado. presídios, na verdade, estão cada vez mais escolas de crime. Então. Estão porque o Estado perdeu o controle, né? As condições são horríveis, a superlotação é um problema real, né? Ele pergunta sobre esse negócio da recuperação. Não existe isso, mais um Gente, programa. posso fazer a pergunta na recuperação. volta do intervalo? Faço o Claro. break, a gente aí pergunta para ele. A gente vai fazer o intervalo rapidinho, a gente já volta. E estamos de volta, nós estávamos começando as perguntas da Vanja e do Eduardo para o Marcelo. Que é a Pode ser. mesma pergunta sobre a reeducação prisional. Isso é uma das tragédias do sistema prisional brasileiro, é porque num quadro como esse você não consegue oferecer quase nada, né? São com algumas exceções localizadas, você não tem possibilidade de oferecer formação profissional, educação, etc. Né? Agora, eu só quero acrescentar uma coisa, né? Para a coisa ficar ainda um pouco mais sombria do que é que mesmo quando você pode oferecer isso, a recuperação, a reabilitação, ou que nome você queira dar, é fundamentalmente uma decisão do indivíduo. Se ele não mudar aquilo que o professor Stanton Seminal, que é um psiquiatra americano que estuda isso, chama de mentalidade do criminoso, né? Ele tem um livro chamado Inside the Criminal Mind. Se o criminoso que não muda a sua mentalidade, o seu modo de pensar, e ao qual você oferece na penitenciária, enquanto ele está cumprindo pena, por exemplo, um curso de contabilidade, quando ele sair, ele vai ser um criminoso que sabe contabilidade. Marcelo, isso é que para vai todos acontecer. nós vale. Se eu não quiser largar o vício do cigarro, eu não vou largar. Isso é Isso. natureza isso. humana. Vanja, vamos conversar depois no Facebook, porque esse assunto vai ainda render muita conversa. Vamos falar do Rugas? De novo? Vamos falar de rugas. Olha só, eu adorei que tem uma frase do Amir Haddad, que é o diretor da peça, que diz assim, o assunto não é a velhice. Eu digo, eu vou perguntar para o Amir. Onde é que... O Amir, qual é o Não quero assunto, falar então? de velhice. Quando Tá a gente foi encontrar o Amir para chamá-lo para a direção, ele falou, eu não quero falar de velhice, de coisa de velho, de coisa chata, não, hein? Eu quero falar do velho, sim, mas de uma forma alegre, de uma forma positiva. E assim é o Rugas. Com certeza, com certeza. A ideia de vocês é boa, porque vocês começaram fazendo entrevistas aos montes, não foi? Acho que o principal motivo, assim, a coisa que mais nos motivou a falar de velho foi exatamente quebrar essa conspiração do silêncio, entendeu? Porque velho não se fala sobre o velho. Tem coisas que Você não é se pernambucana? fala, né? Tem coisas que a gente deixa, põe para debaixo do tapete, esconde, não se fala daquilo. Você é pernambucana ou baiana? Eu sou baiana. Essa peça é um monólogo? Não é um monólogo, é um biólogo. Biólogo. A gente combinou ela e a essa piada. Claudiana. Somos duas atrizes, eu e a Claudiana Cotrim. A gente resolveu quebrar mesmo essa conspiração do silêncio, entendeu?
E aí a gente saiu entrevistando muitas pessoas, perguntando. Tem duas perguntas que são fundamentais, que a gente fez muito. O que é que você vai ser quando envelhecer? Porque é uma pergunta que ninguém fala, né? O que é que você quer ser quando envelhecer? Até então, a gente perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? Mas quando envelhecer, nunca se tocou Não, e você nesse pode assunto. fazer para isso para qualquer velho. Porque como a gente nunca está velho, você joga isso lá para Velhos são frente. os outros, né? Exatamente. Depois tem o negócio de dizer que é melhor idade, que é melhor Ah, idade. não, isso é um horror. melhor Negócio de melhor idade. idade não é nada assim, não. Não. Eu estou chegando lá e não estou achando... Você acorda de manhã, se você acordar de manhã, puser os pés no chão, não sentir dor nenhuma, é porque você morreu. É uma época terrível. Não, e por favor, não devante correndo. Não levante correndo de jeito nenhum. Tem que dar um tempo, contar E até haja 10. analgésico. Fica engraçado. Sim. Mas tem a Louco de outra analgésico. pergunta. A outra pergunta é o que você vai ser quando envelhecer. Sim, quando foi que você se sentiu velho pela primeira vez? Você já se sentiu velho? Eu me senti por causa da dor nas costas. E você, Dussek, quando foi que você se sentiu velho pela primeira vez? Eu não quero nem contar, mas foi pouco tempo atrás. Eu olhei e falei, você ficou velho. E aí retirei na mesma hora essa palavra. Também retirei na mesma hora e nunca mais falei. Certo. Nunca mais vou falar e daqui para frente é tudo... Eu gosto da palavra velho. Eu adoro. Eu gosto da adoro. palavra velho. Eu gosto do Tem envelhecimento. gente que fala, velho não, mas na Bahia a gente tem muito costume de chamar o outro de velho. E aí, velho? É uma Ô, véi. gíria baiana. Até a criança Véi. chama o outro de velho. Ô, velho. Então, assim, a gente gosta da palavra Afetuosa, né? velho. Ficamos com a palavra velho na peça. Velho é entendeu? bom. Antes velho do que tio. Tio é, Tio é péssimo. palavrão. Chamar de Mas aí, tio... ri-se muito na peça? Ri-se muito na tem peça. uma história? A peça tem uma história, sim, porque a gente, dessas pesquisas todas, inclusive das nossas histórias, dos nossos velhos, do meu pai, da minha mãe, peguei essas histórias, né, que são fantásticas. Você deve ter histórias de pai e mãe. Deliciosas. Todo mundo aqui deve ter histórias maravilhosas. A gente pegou essas histórias e saímos entrevistando pessoas, entendeu? Então, tudo que acontece na peça é verdade. Não tem nenhuma mentira, entendeu? É tudo que... Tudo baseado em fatos reais. Em fatos reais, exatamente. Diz aí o serviço que a gente não falou ainda. Sim, a gente está reestreando, na verdade, no Teatro Cândido Mendes, todos os sábados e domingos, às 18 horas. O Teatro Cândido Mendes fica ali na Rua Joana Angélica. Ipanema, aqui no Rio de Praça Janeiro. Nossa Senhora da Paz. Exatamente. Lendário, né? E a gente fica de 4 de maio a 2 de junho lá. 4 de maio, maio, então vai estrear agora. Agora, é sábado agora. Não, então eu vou domingo. Ah, que ótimo, maravilha. Porque eu quero ver essa peça. Já tem 2 vezes que ela veio aqui, eu queria ver e não vi ainda. A gente estreou essa peça na FITA, no Festival Internacional de Angra dos Reis. E, bom, o diretor é o Amir Haddad, que todo Já mundo conhece, falamos. né? Amir Haddad é um jovem de 82 anos. É impressionante a energia e o saber que ele traz, né? Eu digo assim que eu acho que todo ator deveria se submeter ao trabalho do Amir. Ele é um apaixonado pelo teatro. Ele é um apaixonado. Ele é Em geral, né? Ele é o teatro. Ele é o Ele teatro, é. isso é uma Ele ele boa é o teatro, isso é definição. uma boa Ele é o definição do teatro. Amir. É o teatro. Muito bom. Então, a gente pegou todo esse material e lhe entregamos para um dramaturgo, um jovem de 32 anos. A gente pode continuar conversando no Facebook, que eu queria Sim, terminar o programa com ele podemos. cantando. Tá, eu Se só é que que ele posso vai falar aguentar ainda cantar Posso falar um no nome pouquinho? do Pode autor? ser, pode. O Ayrton Gustavo Grato. que Ele é meu amigo, um grande amigo meu. Olha, todo jura? mundo, Juro. É um jovem, todo então? mundo, Jovem. todo mundo conhece o Ayrton. É Todo mundo impressionante. Ele E é aí muito ele- bom, ele é muito Ele bom. é muito bom, ele está Não é porque é escrevendo, meu amigo, ele não. escreve É. muito, muito, muito. Então é isso. Foi ele que deu forma às Foi ele que historinhas deu forma. todas. Você pediu para contar uma piada da Isso. peça? Eu posso Pode? contar uma? Claro. Então, tem uma coisa que é muito engraçada. Aconteceu comigo. Vocês conhecem os Filhos de Gandhi, aquele bloco de carnaval Sim, da claro. Bahia? Aham. Eles costumam vir atrás dançando no carnaval e jogam um colar por trás do pescoço da mulher. Depois eles vêm para frente e tascam uma colada, que é um beijo na boca, na baianês. Eu estava Fala atrás com o do microfone. trio elétrico, dançando com um colã, dançando, rebolando. O Gustavo, meu marido, estava do lado, e eu estava solta dançando, quando, de repente, eu senti o colar caindo no meu pescoço. Eita!
Aí um rapaz veio Aí para você frente. interessou-se. Veio para frente. Não viu ainda quem Vera, era um The pra Voice. me dar o beijo na boca. Quando eu olhei, era um moreno. Eu E agora? Quando ele olhou para mim, ele disse assim: perdão, senhora. Aí eu pensei: que merda! Que merda! Muito bom. Vamos terminar. Eduardo, o que você poderia nos oferecer nesses momentos finais? Vou oferecer uma música lírica, assim. Maravilha. Vou contar uma piada antes, rapidinho. Tá, pode ser. Deixa eu agradecer, então, todo mundo, pedir para as pessoas irem para o Facebook. Facebook daqui a pouquinho, Facebook gente. já. Pode ir. O espetáculo nosso é grátis, isso é importante dizer também. Legal. Você falou, o que eu me lembro das décadas de 80, por exemplo, uma amiga minha num carro com o namorado, virou para o namorado e falou: você está bem? Ela falou: estou bem, estou ótimo. Você está bem mesmo? Estou ótimo. Eles estavam saindo de uma festa. Você está bem mesmo? Com certeza. Ela falou: o que você está perguntando todo estou bem? Ele falou: querida, o carro capotou. A doideira dos Não anos 80. estava sentindo nada. Vamos lá. Parceria com Luiz Antônio de Cássio, o poema Moderno Pássaro Andante. Ser, na vida, um pássaro viajante, sem lugar para pousar, moderno cavaleiro andante, e lutar por alguma terra além da terra do mar. Ser um dia um largo céu bem perto e o destino incerto, como um pássaro errante, a acertar, ver a vida como um pássaro flutuante e sonhar por naturezas vivas e voar. Ser um dia o pássaro mais distante, ter a vida e o mundo nas mãos e o futuro no instante. Boa tarde, obrigado.